Voltamos com o programa Saúde em Dia. Dr. José Luiz Bonfito, eu gostaria de saber e que você explicasse aos nossos telespectadores quais as vantagens e desvantagens do tratamento com a homeopatia. Vantagens, eu acho que são 99% dessa história. É um preço econômico, fácil de se obter, requer muito conhecimento homeopata, mas você tem acesso a tratamentos que não te intoxicam, não causam efeitos colaterais, não produzem novas doenças por intoxicação. Isso, o tratamento com homeopatia, então, não tem tipo aquela toxicidade como outros medicamentos. Sim. Mas isso não quer dizer que o paciente pode se automedicar. Tem que sempre procurar o médico, correto? Muitos aprendem e acabam automedicando, o que é incorreto, porque pode mascarar muitos sintomas. Porque aí vai ter uma superdosagem. Deve existir na homeopatia também a superdosagem de medicamento ou não? Não, a superdosagem em homeopatia se dá se você alcançou o nível de harmonia que aquele organismo atingiu e você continua usando esse medicamento. Mas ele não produz toxicidade, ele produz efeitos do tipo agravação, não é agravamento, é agravação dos sintomas. Então, você que está nos assistindo, não use medicamento por sua conta, sempre procure a orientação médica, senão vai ter os efeitos indesejáveis ou piorar a situação de cada patologia, de cada doença. Especialmente mascarar. E falar em doença, quais os tipos de doença que podem ser tratados pela homeopatia, Dr. Bonfito? Normalmente eu percebo que a maior parte dos pacientes que beneficiam são de doenças de comportamento, doenças mentais. São as indicações, as melhores indicações? São as mais comuns. As melhores são alergia, distúrbios respiratórios, digestivos. Inclusive, eu já cheguei a atender pacientes que têm até uma incapacidade de fazer com que os ossos se remodelem. Como é que é? Fratura de ossos. Fratura. Uma fratura viciosa, que você não consegue consolidar. Tá, na fratura, não pensando no caso da osteoporose. Falando em osteoporose, tem algum tratamento da homeopatia para osteoporose ou não? Não. A homeopatia age onde você chegou. É interessante que ela não reverte situações do tipo degeneração de longo prazo. Osteoporose, enfisema, todos os órgãos atingidos, destruídos em alguma função, dificilmente vão obter algum benefício com a homeopatia. É duro então, depois que está lesado, aí depois, já... É como na alopatia. Exatamente. Eu acho que lesado, quanto mais cedo procurar a orientação de um profissional médico, muito melhor a recuperação e a cura da doença. Né? Na verdade, isso é quase uma medicina preventiva, né? Eu acho que todos deveriam fazer da medicina uma prevenção, e não da medicina sempre uma preventiva e não curativa. Sim. Que seria o melhor para todos, né? Naturalmente. E na homeopatia, existem as contraindicações, como a gente vê em bulas de medicamentos. Então, a contraindicação existe na homeopatia? Eu jamais observei uma contraindicação. Nenhuma. Todo paciente pode tomar qualquer tipo de medicamento da homeopatia? Não vai ter aquela rejeição? Não, esses efeitos indesejados não. Vai haver, talvez, uma lentidão numa resposta ou você vai ter uma resposta quase nula. O medicamento pode não estar bem indicado. Ou seja, não vai fazer o efeito desejado que a pessoa espera. Isso. Talvez nem atinja o efeito desejado, não atinja nada. Muitos pacientes se ressentem disso. Quando a entrevista com o médico é bem feita, ela é rica em detalhes, você consegue individualizar, essa é a palavra correta em homeopatia. Você a dose ideal para cada pessoa. E a indicação medicamentosa. Ela também requer muitos detalhes de personalidade, de antecedentes, de doenças passadas, de comportamento, hábitos. Muitos detalhes. Quanto mais rica for essa entrevista, mais detalhes eu tenho, mais próximo de uma indicação precisa eu terei. Aí isso sim vai trazer o efeito desejado. O que eu acho que hoje falta muito nos consultórios é aquela anamnese, aquele bate-papo com o paciente, né? Aquelas perguntas, né? Anamnese, explicando para quem não sabe, são aquelas perguntas que fazemos para todos os pacientes para tentarmos chegar a um diagnóstico. E eu acho que hoje, com a correria da vida, não sei porquê, isso está deixando um pouco de lado. E eu acho que isso é essencial para todos os pacientes e para nós médicos também, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente. E a homeopatia a gente consegue isso. Não existe outra maneira de se chegar.
E o paciente que faz uso do tratamento com homeopatia realmente é um paciente fiel, que a gente observa isso em consultório, né? E a gente vai passar o medicamento, não, doutor, eu tenho que consultar meu homeopata porque eu faço tratamento com ele, eu não sei se eu posso usar isso ou aquilo. Não é eles alcançaram essa grandeza de detalhes, eles perceberam o resultado. E a homeopatia pode ser usada em qualquer idade, qualquer paciente, Sim. várias idades? Sim. Ou seja, desde o recém-nascido até o paciente bem idoso? À beira da morte. Todos, de qualquer idade. Sexo e idade. E eu volto a te perguntar na dosagem. O recém-nascido, a dosagem de um recém-nascido, é lógico que vai diferenciar de um paciente adulto. Por incrível que pareça, não é assim. Não? Não. O que diferencia é o estado dessa doença ser aguda, subaguda ou crônica. A dosagem que a criança usa, por incrível que pareça, parece adequada ao tamanho, mas não é bem isso. A criança tem doenças recentemente adquiridas, geralmente. É uma criança, uma pessoa que ainda não teve todas as passagens de uma pessoa idosa. Não lesou tantos órgãos assim. Então as doses são específicas, são doses menores em termos de dinamização. Mas o idoso também pode usar esses medicamentos se a doença que ele contraiu for tão aguda quanto a de um bebê. Depende do tipo de doença, né? Então, vamos pensar, a homeopatia é um tratamento curativo ou um tratamento preventivo? O que o senhor diz? Eu diria que 80% da homeopatia é curativa. É mais curativa mesmo. Mas o cinto, vamos dizer, íntimo da homeopatia, ele consegue fazer prevenção. Às vezes, por incrível que pareça, sozinho. Então ele vai tomando esse medicamento por vários meses ou várias semanas para se prevenir talvez de alguma coisa, ou alguma gripe, alguma alergia. Existe isso? Existe. Eu consigo prolongar um tratamento, normalmente eu dou uma certa independência. Eu já deixo avisado que tal dia, tal época, a cada tanto tempo, a cada 6 meses, por incrível que pareça, a cada 6 meses você pode revitalizar o tratamento com uma dose única. Uma dose única? Eu costumo fazer isso. Dá para fazer isso, uma prevenção. Que é muito importante para o paciente, né? Quanto menos dosagem, quanto menos medicamento. Se beneficia, viu? Dr. José Luiz, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia.